Valdirzão, turbina de avião. Com esse poema eu começo esse vídeo aqui um pouco triste, talvez. Mentira, todo mundo já esperava por isso. Só abrir a janela aqui que tá... Nossa, velho, tá muito calor, como pode, né? E chuva ao mesmo tempo. Como o título do vídeo já diz, eu não sei porque eu tô gravando agora, eu ainda não coloquei um título pra ele, mas vai ser alguma coisa do tipo: Valdir acabou? Qual é o futuro do Valdir? Sei lá o que. Valdir, pra quem não tá ligado, que eu sei que muita gente não tá ligada, é o meu podcast. Era o meu podcast, talvez. Você vê aqui, a gente tem 34 episódios, sem contar os episódios de leitura de e-mail que a gente fazia logo no começo, e os episódios bônus, como o episódio de Natal, que foi um fiasco total, apesar de ter tomado 2 semanas da vida de todos os participantes. Cara, a gente escreveu roteiro, gravou, editou, criou música especial pro bagulho e ficou meio merda, tá ligado? Ficou tipo um programa de rádio amador. Tem 5 mil seguidores no SoundCloud. Eu acho que tem mais porque tem gente que escuta na Apple e tal. Só que reza a lenda que aqui no SoundCloud todos os plays que aparecem vêm de qualquer plataforma, não é só do SoundCloud, tá ligado? Eu acho que ele não é um podcast tão famoso assim, só que quem gosta, gosta muito. Eu sei que tem gente que tá assistindo que é muito fã. E as pessoas, tipo, tá vendo que tem 20 mil plays? Deve ter sido só umas 1000 pessoas que ouviram 20 vezes cada uma. É bem provável. Já fiz vídeo no canal principal mostrando alguns cortes, Valdir. Era engraçado, tá ligado? Era engraçado. E por que a gente parou de fazer? O último faz 11 meses, faz quase um ano que a gente não posta. Cara, simplesmente porque a gente parou de se encontrar pra gravar. Cada um foi tendo um emprego, uma coisa, a vida foi mudando. Tipo, é a resposta mais idiota possível, né? Porque todo mundo queria que fosse uma briga, queria que fosse alguma coisa que a gente tomou um processo, que poderia ter acontecido, mas não foi. Foi isso, tipo, como que acontecia a magia do Valdir. Nos primeiros episódios, a gente, que faz 3 anos já, caralho, mano, faz 3 anos. A gente tava morando em Santos, todo mundo, assim, foi tipo umas... Tá ligado? Férias de verão, todo mundo em Santos. E a gente resolveu se encontrar pra gravar, né? Qualquer coisa que saísse. E saiu esta merda. O primeiro episódio eu não indico pra ninguém. Eu indico, se você for começar a ouvir Valdir, começa do último que a gente lançou e vai descendo até o primeiro. E não o oposto. Apesar de que tem gente que gosta de começar do primeiro porque faz sentido a progressão. Daí, esses primeiros episódios, então, a gente gravava tudo junto, em Santos, num microfone só, né? Nesse microfone, inclusive, que eu tô usando aqui. E era divertido, só que não era sempre que a gente tava todos ao mesmo tempo em Santos. Então, durante um momento que cada um foi pra um lado, a gente começou a gravar à distância, né? Pelo Discord. Só que pra gravar podcast pelo Discord é um acochambramento foda, mano. Tem um bot lá que você... Acho que ele nem existe mais. O bot chamado Craig. Que quem ouviu o Valdir sabe que a gente sempre falava do Craig. Você coloca esse bot, ele começa a gravar. Quando você termina, você tira o bot da conversa, ele gera um link de um arquivo que grava todo mundo da conversa ao mesmo tempo e com isso cria um podcast. Só que não é 100%, tá ligado? Se a internet de alguém tivesse ruim, é tipo assim, não era isso. O Craig, ele dependia da internet de quem tava hosteando ele. Geralmente era eu que chamava. Nenhuma internet no Brasil é flor que se cheire, tá ligado? Então, às vezes eu chamava o pessoal pra participar e como dependia da minha internet, se a minha internet estivesse ruim, a voz de todo mundo saía ruim porque eu não tava recebendo as informações direito. E, cara, quantos episódios, não foram muitos, mas quando acontece é muito chato, tá ligado? Tu gravar um episódio inteiro e depois vai ver tá uma bosta, assim, ou cortou, ou tá desincronizado. Acontecia essas merda. Era um estresse gravar, assim, cada um na sua casa, com esse Craig, né? E foi o jeito mais simples que a gente conseguiu. Porque, mano, não era, tipo assim, eu até entendo um pouco de informática, né? Porque eu trabalho com isso, edição de vídeo e tal. O Pitch até entendia também. Mas, pô, o resto, o Pera, o Léo até ia. Mas o Tatá também, mano, eles não dava pra passar um procedimento muito complicado de eles comprarem um microfone foda e setar. Seria tipo uma aula que teria que ter durante meses pra ensinar a gravar em casa o bagulho. Cada um ter sua gravação e todo mundo sincronizar, que é importante, tá ligado? Não é uma coisa simples. Daí o que a gente começou a fazer, né? Depois de a gente ficou nessa de gravar cada um na sua casa com uma editora. Tinha uma menina que editava pra gente, a Lucifer, né, que era o nome dela. Só que, mano, era, tipo, muito difícil de editar, porque tinha todas essas desincronizações que eu falei, e eu não gostava que deixasse silêncio no meio das frases. Então era uma parada que demorava e a gente não tinha grana pra pagar. O Valdir sempre saiu 100% do nosso bolso, do meu bolso mais precisamente. Por quê? Pra hostear um podcast, nessa época não tinha muito de hostear no YouTube, né?
há 3 anos atrás, por incrível que pareça. Não tinha tanto flow, assim, essas coisas. Tinha o Joe Rogan, mas, né, a maioria dos podcasts era de ouvir e não de ver. E pra você hostear aqui no SoundCloud, por exemplo, custa 300, 400 reais por ano. Sendo que o podcast não dá nada, então eu tô só gastando dinheiro, né? Mas a gente pagava 50, 60 conto por edição de episódio, que era pra ser um trampo de 1 hora, mas geralmente levava 3, 4, então a gente pagava muito mal, porque a gente realmente não tinha grana pra isso. E hoje em dia eu colocaria no YouTube, só que o Valdir tem um sério problema, que se eu colocar no YouTube, todos os episódios vão tomar strike, porque eu gostava de colocar umas musiquinhas engraçadinhas no meio, coisa que eu aprendi com outros podcasts, por exemplo, Não Ovo, ou Decréptos, que eles faziam bastante isso, o Jovem Nerd também, e eu acabei entrando nessa onda, não devia, porque essas músicas engraçadinhas, elas só servem pra te dar strike. É que no SoundCloud, o algoritmo dele não é bom o suficiente pra descobrir essas coisas. Mas enfim, a gente foi gravando, cada um na sua casa. O episódio de Natal, acho que foi o último que a gente gravou de Santos. A gente tava todos em Santos, todo mundo se juntou pra fazer as vozes no meu microfone e tal. Foi um bagulho trabalhoso, mas foi divertido. Nossa, deu uma... Foi divertido de fazer. Depois, eu mudei pra São Paulo. Começou a morar eu e o Pera na mesma casa, né? O Pera era um dos participantes, pra quem não tá ligado. O Tatá morava muito perto. O Léo, ele fazia um curso em São Paulo, então toda semana ele ia pra lá. E o Pete, nessa época, ele parou de participar tanto. Às vezes ele participava à distância, que ele morava em Campinas, né? Só que não tinha tanto problema com uma pessoa só à distância, porque o Craig, ele bugava quando tinha muita gente junto. E outra coisa que a gente começou a perceber quando gravava todos juntos em São Paulo é que não precisava de edição. Por quê? Edição, quando você tá cada um na sua casa, você não tem o tato de perceber que seu amigo quer falar alguma coisa, ou você fala e o outro fica quieto e responde em cima, e fica mais uma conversa do que um monte de gente falando em cima do outro. Então, quando tá cada um na sua casa, você pode ver numa conversa de Discord, tá todo mundo falando em cima um do outro. Por isso precisava muito de edição. Um dos trampos da editora era pegar, tipo, uma faixa de áudio que alguém tivesse falando uma coisa nada a ver em cima do outro, e tinha muito disso, ficava fazendo piadinha no meio, e ficar cortando, deixando mudo, pra dar pra ouvir o que o outro tá falando, né? O que acontecia muito era o microfone de um dar pau, o outro achava que já podia falar, começava a falar, daí o microfone do cara não tinha dado pau. Na verdade, o Craig pegava esse microfone dele, então ficava 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Era um pesadelo, porque era coisa de internet isso, né? E daí tinha que ficar cortando muita coisa. E quando você gravava todo mundo junto, mano, era muito mais fácil. Você consegue ver no olho da pessoa quando ela vai falar alguma coisa. A pessoa gestifica é uma palavra isso? Faz gestos, né? Consegue entender melhor, a história se desenvolve melhor, tem mais... É muito mais fácil gravar podcast todo mundo junto. Daí, mano, a gente entrou nessa, toda semana a gente começou a gravar em São Paulo. Teve aí uma época que saía toda semana, depois começou de 2 em 2, depois começou de mês em mês, porque, cara, não era tão simples assim de gravar. Porque a gente gravava quando o Tatá ia lá em casa, daí a gente, pedia alguma coisa pra comer, tomava uma e gravava. Era da hora, era um programa de final de semana, geralmente era no meio da semana. Era, porque era todo mundo desempregado nessa época. Só que daí o pessoal foi começando a ficar empregado, começando a ter, no caso do Pete, mestrado pra entregar, sei lá o que, nunca podia participar, sempre tinha coisa pra fazer. Comigo eu sempre tava disponível porque, né, eu sou youtuber, tenho bastante tempo livre, não tenho muito esse problema. Mas o resto do pessoal foi começando a entrar na vida adulta, né? E tem emprego, e você não pode simplesmente... Mano, você sai do emprego 7 horas da noite, cansadaço, tu não vai querer gravar um podcast. Era uma coisa que cansava, tá ligado? Gravar 1h30, 2 horas de podcast. Sem contar que tinha que pegar... Em São Paulo nada é perto, tá ligado? Tinha que sair da casa da pessoa e ir até a nossa casa, que era 20 minutos de distância, só que se estivesse chovendo era 40, por causa do trânsito, tá ligado? Então foi ficando difícil, a gente teve umas épocas que a gente voltou a fazer semanal por pouco tempo, até o momento que, mano, eu mudei de São Paulo, esse ano não, porque agora já é 2022. Eu mudei de São Paulo ano passado, voltei pra Santos, teve gente que ficou em São Paulo, cada um foi pra um lado, desencontrou, e a gente... Esse microfone era muito importante pro Valdir, e acabou que foi isso, mano. Foi isso que aconteceu. Não teve nenhuma treta descomunal, tá ligado? A gente até tentou fazer o canal do Valdir, né? Que era o Valdir Show. Tem aqui alguns vídeos, e eu acho muito bom que você escreve Valdir Show, aparece já. Valdir passa os principais sucessos mixados, e uma galera dançando. Tem esses vídeos, centro de distribuição do correio. A gente tentou fazer meio Porta dos Fungos. Não ficou lá grandes coisas, né? Mas foi interessante de fazer também. Foi umas férias que a gente tava todo mundo em São Paulo também.
Essas coisas só acontecem quando o pessoal tá tudo junto. É difícil fazer isso quando cada um tá vivendo sua vida em cada lado. Todo podcast que era junto e depois ficou separado passou por isso. Eu lembro, Decrépitos aconteceu isso. Não Ovo também, cada um foi pra um lado. Depois que os caras saíram da sede do Não Salvo, meio que desbandou e entrou novas pessoas pra fazer, né? O Matheus Caneta, o Lucas Inutizinho. Foi isso que aconteceu, mano. E também, tipo, teve um certo ponto de que, mano, faz 3 anos que a gente começou o podcast, então parece que não, só que em 3 anos as coisas mudam muito e sua personalidade muda muito, às vezes uma coisa que você acreditava 3 anos atrás você não acredita mais, então teve alguns certos episódios que a gente falava umas coisas que a gente considera hoje em dia ser um pouco pesado, que a gente não falaria hoje em dia, né? Claro, levando em conta aí que era 4 malucos bêbados e quando você tá com seus amigos, provavelmente você já percebeu isso, você começa a falar mais merda do que você falaria sozinho normalmente, né? Comportamento de bando, todo ser humano passa por isso. A gente nunca falou uma merda descomunal, assim, passível de cancelamento, todo mundo vocês são uns merda e tal. A gente já falou algumas coisas um pouco pesadas pra querer ser engraçadinho, mas, claro, nada que eu não falaria hoje em dia, eu acho. Só que cada vez tem que tomar um pouco mais de cuidado e a gente vai ficando mais velho, vai percebendo isso, né? Então também teve esse certo medo assim. Não foi isso que fez terminar, foi mais a questão da distância, mas existia esse certo medo da gente, alguns episódios, quem sabe cortar alguma parte, tá ligado? Principalmente aquele episódio que a gente fala da treta de mendigo, que eu não lembro qual que é. Acho que é esse aqui, Esportes Proibidos. A gente fala de fazer um clube da luta de mendigo. Esse talvez foi a coisa mais pesada que a gente já falou. Quem nunca ouviu, escute esse episódio. Ele é bem engraçado, pra falar a verdade. Esportes Proibidos. Todos são, né, mano? Mas tem uns melhores que os outros. Os primeiros são meio bosta. Esse aqui do ET Bilu até que é legal. Também é um dos mais ouvidos, eu acho. Não, não é não. Tô vendo aqui. Não, mentira, é sim. O dos e-mails que a galera não escutava tanto. Esse aqui é tipo como se fosse o Game of Tonho no meu canal principal. Não assistam, não ouçam esse episódio. O último Natal de Valdir. Esse episódio é bom. Insetos Filhas da Puta também. Perigos de Morar Sozinho, eu acho que foi legal. Metendo pau em coaching é clássico. Esportes Proibidos já falei. História do Mundo, parte 1, eu acho que foi legal. Folclore brasileiro também foi relativamente bom. Acho que todos os mais novos foram bons, tá ligado? Polarização, Assalto. Os mais novos são bons. De resto, tem altos e baixos. Mas enfim, pra quem tava na dúvida, sim, até, tipo, eu não vou deletar, eu vou continuar pagando os 400 por mês pra manter o Valdir. Quem quiser ouvir, vai poder continuar ouvindo. Talvez eu coloque no YouTube, mas eu vou ter que dar uma boa cortada antes nessas músicas que eu falei do meio, né, pra não tomar strike. E é isso, não... Quem pede mais Valdir, que eu sei que todo dia eu recebo mensagem, cadê Valdir, e não são poucas... É isso, mano, provavelmente a gente não vai gravar mais. Pode ser que algum dia a gente volte a morar todos próximos, todos juntos. O pessoal volte pra Santos ou eu vá pra São Paulo, pode acontecer. Mas por enquanto não é esse o panorama de nossas vidas. Foi bom enquanto durou, mas cara, não vale a pena ficar dando soco em ponta de faca pra tudo na vida. A gente tem que saber sair quando você tá no topo. E foi isso que a gente fez com o Valdir, apesar de não estar no topo. Mas a gente soube na hora de parar. E ficou um clássico e não um vilão. Mas é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Não sei se é pra você ter gostado, porque foi só uma informação. E até mais. Tchau.